noite. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Sul. Que coisa boa, mais um dia chegou, claro, mais uma noite chegou, mais um horário do programa chegou. E hoje aqui no programa Beto Madeira tem o quadro Cultura Popular com Halian. Boa noite, Halian. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos novamente no Cultura Popular de hoje. Lembrando, só para fazer uma recapitulação, nós falamos no primeiro programa, nós falamos sobre os X-Men, o grupo dos mutantes X-Men. No segundo programa, que aconteceu semana passada, nós falamos sobre o Thor. E hoje nós vamos falar sobre o Wolverine. Daí o pessoal pode estar se questionando, mas já falaram do X-Men, como é que vai ser falado do Wolverine? O Wolverine não faz parte do X-Men? Sim, ele faz parte. Só que o Wolverine, ele é um caso curioso. Ele sozinho, ele se tornou tão popular quanto o Homem-Aranha. Tanto é que hoje, quando a gente se fala em X-Men, a primeira palavra que vem na cabeça é quem? É o Wolverine. Ele é o personagem mais famoso do grupo e um dos personagens mais famosos da Marvel em geral, né? E é um dos personagens mais adorados também, né? Os fãs adoram ele. Então ele merece um programa destinado só a ele, porque ele sozinho ele tem tanta história quanto o X-Men enquanto grupo. Ah, bacana, vê só. Então tá aí, tá explicado. E você não perca, olha, você quer conhecer um pouquinho da história, das outras histórias que já falamos aqui, pois bem, você vai no TV Sul, vai lá na linha do tempo, procura lá em vídeos e você acha todos os programas, Beto Madeira com o quadro Cultura Popular, tá certo? Que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Show de bola. Quero mandar um abraço lá para toda a família lá do trailer do Chico Bento, que agora estão com um prato sensacional, que é a torre de batata. Isso mesmo. A montanha Parece de batata. Bom. Parece bom. Parece bom, claro. Eu vou estar lá para experimentar. Não experimentei ainda, muita gente indo lá. Fica bem no centro de Morro da Fumaça, o telefone passando aí embaixo. Torre de batata lá, o novo prato do trailer do Chico Bento. Sensacional. É batata frita? Batata frita, não. E passa essa segunda-feira que vem. Na outra segunda-feira, o Chico Bento vai estar aqui para botar fogo aqui na fogueira. Para isso mesmo, fazer esse prato aqui ao vivo para você. Bom, né? Pois é, então tá certo. Nas segundas-feiras com o quadro aqui que nós temos aqui na TV Sul, que muito interessante, onde nós estamos trazendo os diversos profissionais aqui os notáveis empreendedores, quadro notáveis empreendedores. Estamos trazendo os diversos empreendedores que estão aí no anonimato, ou que estavam, muitos estavam, já não estão mais. Já veio aqui alguns personagens aí que vão voltar novamente, e em breve, passando essa segunda, na outra segunda estará aqui o Chico Bento para fazer essa torre de batata tão famosa, mas olha, especial igual no Chico Bento, com aquela quantidade maior de carne. Não é só batata não, tem diversos ingredientes ali. Show de bola, o trailer do Chico Bento. Vai lá hoje. Promoção especial. Para você que for lá no trailer do Chico Bento, aqui no centro de Morro da Fumaça, você compra o prato, a torre de batata, e você ganha ainda 2 copos, isso mesmo, do Chico Bento. Ah, bacana, promoção, né? Bacana. Vamos então, hoje nós também vamos falar um pouquinho da turma do Tio Patinhas, né? Antes de falar do Wolverine, né, Beto? O Beto vai falar sobre o Tio Patinhas, que ele particularmente adora, né, Beto? Tio Patinhas é o meu boneco preferido, meu desenho preferido. Ele adora os da Disney. Eu, particularmente, prefiro os Looney Tunes, a turma do Pernalonga. Mas eu gosto também do Pato Donald. Eu acho que as histórias do Pato Donald e a turma do Mickey ali, o que é mais interessante são as histórias. Não a graça em si, mas as mensagens que às vezes eles visam trazer. É que eu acho que cada época que a gente vive, a gente gosta mais, né? Por exemplo, as músicas. Se hoje for botar, muitas pessoas vão ouvir as músicas dos anos 80, 90, muita gente não se adapta a esse tipo de música. Gosto mais dessa barulheira danada aí, que pra mim não é bacana não. Eu gosto mais das músicas mais românticas ou as discotecas do passado. Mas, às vezes, quando eu vou falar com uma jovem, ele diz, não, o negócio é funk, é rap, é não sei o quê.
Nada contra, tudo sensacional, mas cada um gosta e move seus sentimentos pela sua época, principalmente aí dos seus 13 aos 30 anos, que são épocas de ouro, né? Um abraço pro Léo Cardoso, que está lá no... Pastor Léo Cardoso, um grande abraço, Pastor Léo Cardoso, que bom tê-lo conosco. Quem mais aí? No momento é ele, tem mais um pessoal aqui, mas no momento é ele que está ali participando. Ah, bacana então. Tá, agora vamos... vamos falar então dos... Vamos às imagens, né, Beto? Vamos ali. às imagens, vamos ver as imagens aí, vamos lá. As imagens, nós separamos algumas imagens, né? Como é de costume, a gente traz imagens, algumas cenas dos quadrinhos, imagens dos personagens. Então, aqui nós temos imagem do Tio Patinhas. Tio Patinho, que coisa mal bonita. Tio Patinhas nadando em dinheiro. Aí o Pastor Léo e todos estão aí nos assistindo aí. Que época boa, né, do Tio Patinhas que a gente assistia. Ontem eu estava assistindo ali o Natal do Pato Donald e companhia. Muito bom, muito bom. Lá na Netflix, lá, fazendo propaganda da Netflix. Não estou ganhando nada não para fazer propaganda, não. Aí, vê só que coisa boa. Eita, Pato Donald! Pato Donald! Isso aí é o Pato Donald, famosíssimo, né? Famosíssimo, famosíssimo. Antiguíssimo também, né? Muito antigo. Antiguíssimo ele. Sempre arrumando encrenca com aqueles sobrinhos dele. Meu Deus do céu. Pato Donald, é uma coisa que as pessoas nunca se deram conta, mas o Pato Donald, ele é o protótipo de como seria o velhinho resmungão quando era jovem ainda. É, o Pato Donald é. Ontem, nessa história que eu vi lá, que eu estava assistindo, muito bacana, o Pato Donald, o Natal do Pato Donald, muito bom, você precisa assistir. Agora, afinal de contas, agora no Natal tem muito desenho animado, ao invés de assistir filmes violentos, vamos assistir desenho animado, né? Eu toda noite estou assistindo um desenho animado, né? Desenho animado mesmo, Pato Donald, Tio Patinhas, e aí vai esses desenhos aí que faz muita brincadeira, Pica-Pau, Zé Carioca, meu Deus do céu, que coisa boa. Quero mandar um abraço, Harry, lá pro pessoal, dizendo aí para toda a população que agora nós temos Carlos Joalheiro na cidade de Morro Nova. Já existia, mas agora com mais evidência na cidade, próximo ao Colégio Princesa Isabel. Você, então, aí tem mais uma opção na cidade, com preços bons, com ótimas condições. Lá você compra no cartão, no cheque, você compra no carnê, você compra da forma que achar melhor. Lá tem joias, onde você pode dar nesse Natal de presente para alguém que você ama, para alguém que você gosta. Aí tem o seu filho, a sua filha que está se formando, dê uma joia de presente, isso mesmo. Vai lá, só que tem que encomendar com uns 15 dias de antecedência, porque as joias são personalizadas e é só no Carlos Joalheiro aqui na região que faz esse tipo, que trabalha com esse tipo de joia, sabia? Só Carlos Joalheiro, isso mesmo. Lá você encontra, um abraço também para a Tainã, que tem uma matéria bem bacana aí com a Tainã e com o Carlos, são muito simpáticos, muito acolhedores, e por isso que a loja está bem movimentada. Agora nesse Natal vai estar mais ainda. Carlos Joalheiro não é só joia, são óculos de sol, óculos de graus, óculos para criança, adulto, mulheres, enfim, uma infinidade das melhores marcas possíveis e os melhores preços também. Está ali no Carlos Joalheiro, o telefone passando aqui embaixo. Está passando aqui embaixo, Carlos? Tá passando aqui embaixo. Então anota aí o telefone aí embaixo e vai lá, ligue para lá e entre em contato, vai nos nossos Facebooks também, você vai encontrar todas as informações de como você adquirir o seu óculos aí, seja ele de grau, seja ele de sol, e também a sua joia. É uma joia, bela joia para dar de presente para o namorado, para a namorada, para o esposo, para a esposa, para o filho, para o amigo, isso mesmo. Quem sabe aí uma joia também para aquele vizinho que vive bravo com você, né? Então, vai lá dar uma joia, daqui a pouco ele vai se animar, não vai mais incomodar você. Vai tornar seu amigo. Isso mesmo, lá no Carlos Joalheiro, vamos lá. Vamos falar do que agora? Vamos lá no... Mais algumas imagens. Vamos lá, mais algumas imagens. Essa é a Minnie, né? Não, essa é a Margarida. Essa é a Margarida. A Minnie é do Mickey, certo? Essa é a Margarida.
Ah, a Margarida que é a paixão do Pato Donald. Sim. É a paixão do Pato Donald. O Pato Donald sempre aprontando, ele nunca consegue dar um presente direito para ela. Tá sempre atrasando, tá sempre fazendo alguma bobagem. E a Margarida tá sempre deixando também ele na mão, porque ele só faz loucura. Que mais? Vamos lá. Ah, e o Guinho, Zezinho E Luizinho. e o Luizinho. Agora eu não sei qual é qual, pelas cores. Eu também eu não sei. qual é o Luizinho, qual é o Zezinho, qual é o Guinho. Aham, Se alguém não tô- sabe, pode mandar aí em inbox, porque eu de mandar na mensagem, porque eu não sei quem é quem. É, Porque geralmente eles não aparecem sozinhos, né? Eles sempre aparecem os três juntos. aham. Ah, bacana. Ó, pra você que tá aí do outro lado, vai lá no Facebook, TV Sul Comunitária, dá um alôzinho lá, manda uma mensagem lá, manda um pedido de amizade que a gente aciona você. Né? Vai lá se tiver, no Beto Madeira tá cheio já, já tem 5 mil ali no perfil, né? Porque nós trabalhamos muito com perfis dos Facebooks. Então, vai lá no MF Sul Morro da Fumaça, no TVR Sul ainda, vai ali, pede amizade ali que nós queremos acionar você, porque muitos de vocês estão aí todos os dias conosco e a gente não tem muitos de vocês como nossos amigos aí no Facebook. Bacana, né? Vamos lá, o que mais nós temos ali? Ah, tá, falando do Guinho, Zezinho e Luizinho. Eles são o maior tormento do Pato Donald e, ao mesmo tempo, a maior paixão do Pato Donald. O Pato Donald, que é tio, né? Ele é apaixonado por esses três. Mas ele costuma fazer sacanagem direto, tá sempre perturbando. E os meninos já têm o mesmo gênero do tio, né? Mas eles, assim, no final de cada história, mas, afinal de contas, eles se dão muito bem, são apaixonados um pelo outro. Muito bom. Tem mais alguma imagem ali? Sim. Não, são essas do... São essas aqui, né? Essas são as imagens tá aí os três ali. do Pato Donald. Lembrando que, pra quem não sabe, o Pato Donald, o Tio Patinhas, os personagens, o Mickey e o Pateta, o Pateta também acho que sim, eles são personagens de gibis. Só que não é daquelas histórias em quadrinhos no estilo super-heróis. É daquelas histórias em quadrinhos do estilo Mônica. Vocês podem observar, vocês vão achar muita familiaridade entre os gibizinhos da Mônica e os do Pato Donald, o do Mickey, do Tio Patinhas. Zé Carioca, né? Eu achava que o Zé Carioca era um personagem brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro, mas ele foi criado lá fora. O promotor desse desenho... O criador dele, o desenhista dele. O criador dele não é brasileiro, é interessante. Não é, ele é brasileiro, só que a nacionalidade dele é brasileira, né? Mas ele em si, ele é um personagem que ele foi criado pelos americanos, né? E a Turma da Mônica? Quem criou a Turma da Mônica? A Turma da Mônica ela foi criada por Maurício de Souza. Esse é brasileiro. Então a Turma da Mônica é legitimamente brasileira. Legitimamente brasileira. Qual outro desenho aí que é brasileiro aí? De histórias em quadrinhos... Eu não sei dizer, Beto, porque eu acompanho mais os heróis, né? As histórias em quadrinhos heróis, e eu acompanho e os mangás também, né? Que daí são as orientais. As histórias em quadrinhos brasileiras, geralmente elas são mais voltadas para comédia, mais para esse traço cartoonizado. Não é muito meu estilo, não porque são ruins, mas é porque eu gosto de um estilo mais sério, né? Um traço, um argumento mais sério. Então eu acompanho mais os super-heróis americanos dos quadrinhos americanos, Marvel e DC. Acompanho os personagens de mangá japoneses, alguns, porque lá também tem uns personagens que são cartoonizados. Porém, tem uma agora que tá para sair, que eu pretendo acompanhar. Essa de fato é brasileira, que é o estilo da arte, é estilo mais sério, e é um tipo de histórias em quadrinhos focado para heróis que eles são brasileiros, então heróis indígenas, essas coisas, né? Então isso ainda está sendo feito ainda, não foi lançado, né? Mas em breve vai ser lançado. Então é uma coisa bem nossa mesmo, né? Então esse é mais o meu estilo, que ele é mais uma argumentação mais velha, né? Mais séria. E eu gosto mais desse estilo. Porém, personagem de nacionalidade brasileira tem vários. Os dois principais que eu vou citar aqui, que eu sei decor, é o Mancha Solar, o Roberto da Costa, o nome dele,
é um personagem brasileiro, faz parte dos X-Men. E tem a Amara também. A Amara, conhecida como Magma, também é uma super-heroína, também é brasileira. Ela controla fogo. E o Mancha Solar, ele absorve a energia do Sol e com isso ele se transforma numa... a coloração dele fica toda escura, como se fosse uma mancha de sol mesmo, né? Por isso que o nome dele é Mancha Solar. Ele tem uma energia que envolve ele adquire super força e resistência nesse estado. Então ele depende muito da ação do Sol. É criação por brasileiros? Não, ele é criação americana. Americana, mas é um personagem baseado em argumentação brasileira. Mas, lembrando que hoje em dia na Marvel e na DC tem muitas pessoas que trabalham lá desenhando, que elas são brasileiras. Então, inclusive o Datena, todo mundo conhece o Datena? O Datena uma vez apareceu numa história em quadrinhos da DC Comics lá. Parece que estava entrevistando o Capitão Átomo. O Datena apareceu. Por quê? Porque teve brasileiro que trabalhou na argumentação deles, né? Então lá tem gente de todas as nacionalidades trabalhando lá. Então é bem interessante. Vamos falar do Wolverine. Do Wolverine? Vamos falar do Wolverine? Vamos contar um pouquinho da história do Wolverine? Eu também quero conhecer um pouco mais. Então, Beto, o Wolverine, eu vou botar uma imagem aqui, né? O Wolverine já teve diversos visuais, mas o visual clássico dele e conhecido é esse aí. Essa máscara preta, né? Azul amarelo com as garras. Então aí é o Wolverine, o personagem mais querido dos X-Men, o que mais fez sucesso. Inclusive, ele já morreu várias vezes, tá, nos quadrinhos, só que ele faz tanto sucesso que a Marvel ela não deixa ele morto por muito tempo, porque é um personagem muito querido por pessoas de todas as idades. Falando um pouco da personalidade dele, antes de falar da história dele. O Wolverine ele é um personagem que as pessoas se identificam com ele, provavelmente porque ele não é um personagem complexo, não é um personagem culto que fala na norma culta. Ele é um personagem meio caipirão, assim, personagem meio grosso. Só que o que chama a atenção, mesmo sendo grosso, ele tem essa humildade. Ele reconhece os erros, ele tem seus erros. Ele valoriza muito os amigos dele. Embora ele seja considerado violento, e de fato ele é um personagem violento, ele é um personagem que ele tem muito respeito, muita consideração, muita lealdade para aqueles que ele considera importantes na vida dele. Então, diversos personagens ele teve amizade muito forte. Com a Vampira, um exemplo. A X-23, que ela é uma outra personagem que a relação deles é próxima a pai e filho. A Lince Negra, que é a Kitty Pryde, também tem uma boa relação com ele, né? Outro exemplo aqui que ele tem uma boa relação também é com o Noturno. Noturno é aquele mutante que ele se teleporta, que é um personagem famosíssimo também, né? É azul, peludo, que ele aparecia nos desenhos, né? Então, o Wolverine teve uma grande amizade com o Colossus também, que é o personagem que se transforma em aço. E o Wolverine, ele sempre... Inclusive, uma coisa interessante do Wolverine, que uma vez ele falou pra Tempestade, que ele também tem uma grande amizade com ela, ele falou o seguinte, ela estava pensando em matar um inimigo, ele falou, não, Tempestade, tu não foi criada para matar inimigo. Deixa que pessoas como eu, que foram criadas dessa forma, façam isso. Porque pessoas como você têm as mãos para fazer o bem, não para sujar de sangue. Ele falou isso para a Tempestade. Então, o Wolverine ele reconhece seus erros e ele sempre tenta mudar, sempre tenta fazer melhor. E é por isso que ele se tornou um personagem tão popular. É muito fácil se identificar com ele. Ele é um personagem super protetor mesmo. Em uma ocasião ele já confrontou o Ciclope, que na maior parte das vezes foi o líder dos X-Men, né? Ele confrontou o Ciclope dizendo que ele não ia aceitar que fosse mandado os mais jovens, os mutantes mais jovens para a batalha, porque essas crianças, elas não deveriam ser criadas que nem ele, que foi criado para matar. As crianças não merecem isso. Ele falou isso. Então ele sempre foi um personagem... Tudo isso, esses personagens, eles na verdade, eles são criados a partir da realidade humana, né? Sim. Da vivência das pessoas. Por isso que aqui, quando o Haller fala como se fosse de fato um fato acontecido, talvez na história do desenho não seja real, mas na vida é isso que acontece. Na vida real é o que está acontecendo. Simplesmente o desenho ele transporta aquilo que acontece na vida real para dentro dos personagens.
Então as pessoas, de fato até porque muitas pessoas elas se envolvem com as coisas. Eu me envolvo com os personagens dos quadrinhos quando eu leio. Por isso que eu não gosto muito dos filmes. Eu não tenho esse envolvimento com os filmes como eu tenho com os personagens dos quadrinhos. Porque eu acho que os filmes eles não captam a essência dos personagens. Embora os filmes são bons para conhecer. Então o Wolverine, ele sempre foi esse personagem. Ele é um personagem caipirão, o estilo dele, bem grosso mesmo, bem do campo mesmo, né? Bem caipirão. Ele não é um personagem estudado e tudo mais, mas apesar de tudo, né? Ele já, quando tem que fazer as coisas, ele faz, muitas vezes com pesar, né? Ele já teve ocasiões em que ele já teve que matar outros personagens, né? Outros vilões, né? E tudo mais, né? Até porque ele não é o herói certinho. Não é o exemplo do herói certinho. Ele é um tipo de herói que ele tenta puxar mais pro lado humano, tenta captar um pouco da natureza humana, que não é uma natureza essencialmente bondosa, né? Então, ele tem essas nuances na personalidade dele. Apesar de ser um personagem muito bom, ele tem seus defeitos, né? Então, entre os poderes do Wolverine, uma outra foto dele aqui. Aqui o Wolverine com as garras, né? Entre os poderes do Wolverine, ele tem um fator de cura acelerado. Então, o Wolverine quase nunca morre, né? É difícil matar esse cara. Já morreu algumas vezes, mas depois ele voltou. É difícil matar ele por causa desse fator de cura. Ele tem sentidos aguçados, como de um animal, de um mamífero, ele consegue sentir. E ele tem o esqueleto dele revestido por um metal chamado adamantium. Inclusive, ele tem as garras dele, elas são retráteis. Então, o osso dele revestido com isso é mais forte que qualquer coisa. Então, dificilmente ele vai morrer com alguma pancada ou vai quebrar um osso, porque é revestido com esse adamantium. O Wolverine, ele fez a primeira aparição dele. Uma coisa engraçada é que ele não fez a primeira aparição dele. A primeira aparição do Wolverine não foi numa história dos X-Men. A primeira aparição do Wolverine foi numa história do Hulk. Aí está a história do Hulk, na qual ele fez a primeira aparição. The Incredible Hulk. Essa história ela foi lançada em 1974, outubro de 1974. Não, julho de 1974, aliás, né? Nessa história, ela foi criada por... A arte é de Herb Trimpe e o escritor é Len Wein. O cara que criou o Wolverine também é esse, o Len Wein, que criou o Wolverine, que posteriormente ele fez parte dos X-Men, mas as primeiras aparições dele foi na revista 180, 181 e 182 do Incrível Hulk. O Hulk também é um personagem famosíssimo. Qualquer dia nós vamos falar aqui do Hulk, né? Então a primeira aparição dele foi nessa aí que vocês viram aí um cover. Lembrando que cover é capa, tá, gente? Pessoal, quando a gente fala em cover, a gente tá falando em capa dos quadrinhos. A segunda aparição dele foi aí, onde ele apareceu, é a primeira vez em que ele apareceu numa capa. Foi essa aí, que é o Incrível Hulk 181. Aquela que eu mostrei era 180 e essa é 181. E aqui está a primeira aparição dele mesmo, né? Vocês podem ver que é bem diferente, a cor é a mesma, mas o estilo dele era mais diferente, né? É diferente do que é hoje. Então, lendo o que ele fala, você pode ver a linguagem dele. A linguagem dele é uma linguagem mais caipira mesmo. Se querem quebrar o pau, que tal tentarem a sorte com o Wolverine? Né? Então já chegando. E o engraçado é que, sabe para quem ele estava falando? Pro Hulk e pro Wendigo. Ele não tinha medo, ele encarava. E o Hulk é a criatura mais forte do universo Marvel. Então ele, destemido, ele foi lá e ele encarou. Posteriormente, essa aqui, Giant Size X-Men. Essa foi lançada em 1975. Essa foi a primeira vez que o Wolverine participou da história dos X-Men. E foi o ingresso, e desde então ele tem sido associado aos X-Men. Desde então ele tem se tornado membro dos X-Men. Foi nessa revista aqui que ele apareceu, junto com outros personagens famosos. Temos a Tempestade, o Colossus e o Noturno, né, que também apareceram nesse quadrinho aqui, né? Então aqui está. Vocês estão vendo aí, essa imagem aí é a equipe da qual ele fez parte, né? Da primeira equipe da qual ele fez parte. O Wolverine está lá em cima. Logo abaixo dele está o Mutante Solaris. Ali no canto está o Banshee, o de verde, né? Esse indígena aqui, ele é índio mesmo, né? Esse aqui de azul, ele é o Pássaro Trovejante. Esse aqui de azul no canto é o Ciclope, o dos olhos de rajada de energia. Esse altão aqui de vermelho aqui é o Colossus.
Essa aqui na frente é a Tempestade. Aqui no canto, azulzinho, baixinho ali, é o Noturno. E na cadeira de rodas é o Professor Xavier, o Charles Xavier. Nessa revista, eles foram convocados para salvar os outros X-Men, a formação anterior, que eles foram presos na ilha chamada Krakoa, né? Que é uma ilha viva, na verdade. Ela foi feito teste de DNA, teste de radiação nessa ilha, e a radiação ela uniu toda a consciência dos seres vivos daquela ilha como se fosse um só. Por isso que o nome do personagem é Krakoa, a Ilha Viva. E ela se alimentava de... Ela queria atrair outros mutantes para se alimentar, né? Então está aí, né? A primeira aparição dele, né? Aqui, a primeira vez que ele ganhou uma série própria. Essa aqui é a minissérie chamada Wolverine. E uma outra coisa interessante é que o Wolverine, ele... Apesar dele ser um personagem geralmente associado aos X-Men, ele teve muitos vilões que eram próprios dele, né? Próprios dele. Então, nós temos aqui... Esse aqui é o Wolverine do desenho animado, que eu acho que todo mundo conhece, esse né? é o tradicional, né? É o do desenho animado, que todo mundo conhece. Animado, Apareceu no X-Men Evolution. Esse aqui é um anime baseado no Wolverine que teve. E o Wolverine, entre os vilões principais, que eram vilões do X-Men, mas que eram vilões principalmente dele, tem o Samurai de Prata. Aqui nós estamos o Wolverine aqui, o Samurai de Prata lá no canto. Inclusive ele apareceu nos filmes também, o Samurai de Prata. A Lady Lethal. Lady Lethal é uma inimiga do Wolverine também, né? E o mais famoso, o arqui-inimigo do Wolverine, o Dentes de Sabre, que ele também tinha poderes semelhantes a de uns animais. Então aqui vai uma coisa que eu acho bem interessante ler aqui, né? Essa aqui foi retirada da primeira minissérie dele e é uma frase que eu acho bem legal de se estar lendo, né? A chave não está em vencer ou perder, está em tentar. Posso nunca ser o que pretendo ou o que quero, mas como eu vou saber a menos que eu tente? É uma frase que ele está falando, né? Então, claro que é assustador, mas qual a alternativa? Estagnação. Uma forma mais branda e terrível de morte. Não uma morte do corpo, mas uma morte do espírito. Ou seja, você saber que está com um problema e você ficar estagnado, você não se mover para se mexer. Você não é uma morte de corpo, é uma morte de espírito. Então ele falando aqui, um animal sabe o que é e aceita isso. Um homem pode saber o que é, mas ele pode questionar, ele luta, ele muda, ele cresce. Então é isso, né? É uma mensagem bem interessante que apareceu nos quadrinhos do Wolverine. Bem interessante mesmo. Né? Que é isso que nos diferencia de um animal, né? Isso que nos diferencia do animal. O animal, ele sabe o que é. O animal, só que o animal tem um instinto, o animal não pode mudar a natureza dele. Mas o ser humano não. O ser humano, por mais que a natureza dele seja ruim, ele pode tentar mudar isso. Então, por isso que é certo quando a gente diz que o ser humano é a única criatura que verdadeiramente pode ser responsabilizada pelos seus atos. Porque ele pode mudar se ele quiser. Então, se ele não mudou é porque ele não quis, porque ele não tentou. Então, é culpa dele ser o que é. Né? O animal, tu não pode dizer animal, não pode chegar lá pro gatinho e falar, gato, o que tu tá fazendo aqui errado? Como é que tu vai falar isso pro gato? O gato não entende. O gato faz o que a natureza configurou ele para fazer. Né? Já o ser humano não, o ser humano pode mudar isso. Tem o livre-arbítrio para fazer o que é preciso ser feito. O grande problema, talvez, a maior maldição do ser humano, seja a ignorância. A ignorância ela está muito clara, por exemplo, na rispidez que as pessoas têm um com o outro. Porque nós, na verdade, o ser humano, muita gente fala em amor, em amar o próximo. Olha, Jesus Cristo trouxe essa lição e até hoje nós não aprendemos uma linha disso ainda. Porque não há amor, cada um quer resolver os seus próprios problemas, cada um se puder arrancar os olhos do outro, arranca. E aí que está a verdadeira ignorância, porque nós morremos, não levamos nada daqui, não tem jeito. Claro que isso não impede de nós querer viver uma vida boa, de ter dinheiro, de ter conforto, de ter riquezas. Isso porque o planeta Terra é um planeta rico. Deus é o primeiro rico. Por que nós temos que ser pobres e miseráveis? Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que todos podem ser ricos e ao mesmo tempo ser bom com o seu ser humano. Quer dizer, para ser bom não precisa ser pobre e miserável. Tem gente que relaciona
a caridade com a miserabilidade. Eu, para mim ser caridoso, ser bom, tem que ser pobre e miserável. Então, por isso que eu não posso ser bom, porque senão eu vou ser pobre e miserável. Não é isso. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, são afortunadas, são boas. Né? Tem muitas pessoas, por exemplo, muitos empresários aí que têm muito dinheiro, mas eles não pensam só no dinheiro, eles pensam, por exemplo, em criar serviço, trabalho, gerar emprego e renda, de ter a sua empresa, empresas produtivas e não especulativas, e não empresas aí de fachada, que não agregam em nada. Então tem pessoas boas sim, mas a maioria do ser humano, infelizmente, ou pelo menos nesse sentido, cada um puxa farinha para o seu assado, não tem como. É bem verdade que nós precisamos, como eu falei, precisamos ser bem, e o primeiro próximo somos nós mesmos. Depois nossos próximos estão ao nosso lado. Mas é importante que nós lutamos para ter, mas também devemos ser. Então, é isso mesmo, Beto. E é o que diz o personagem ali, né, o Wolverine, naquela mensagem ali. O que prova que os quadrinhos, principalmente os X-Men, eles sempre trazem essas mensagens assim, essas histórias assim. Só que a gente não vê muito isso porque os filmes são muito superficiais. Os filmes, eles não têm o foco de captar realmente a essência do que os quadrinhos querem passar. O foco do filme é o quê? Em entretenimento. Então, muitas vezes passa batido pelos filmes. Mas se pega uma história em quadrinhos, a gente vai achar muita dessa mensagem, muitas coisas. O X-Men é a principal delas, uma das principais, ao meu ver. E os filmes, ele deixa muito evidente que a violência ela fala mais alto do que a própria história, a distorcida história dos quadrinhos, né? Lá da criação, das pessoas se envolveram. O filme, ele traz muito para a ação, né? Esse filme de super-heróis, para ação, para matança, para violência, e esquecendo da sua origem, né? Por que foi criado essas histórias de quadrinhos? Por isso que os filmes, eles esquecem um pouco do ser dos super-heróis, porque eles foram criados, baseado em quê? E levam isso à violência, achando que uma pessoa, para ser grande, precisa ser violenta. Não é assim. Exatamente, Beto. Por isso que eu digo que os quadrinhos, eles captam muito. Por isso que é dito muitas vezes que se você quer ler um livro para o seu filho, leia histórias em quadrinhos. É bom. Porque isso ajuda ele a desenvolver certo caráter, a desenvolver ideias desde novo. Por mais que talvez na hora ele não entenda, mas ele vai se lembrar aquilo, vai armazenar no consciente e uma hora ou outra ele vai fazer essa associação. Ele vai falar, opa, agora eu entendi o que é aquilo que liam pra mim lá, o que eu lia lá, eu agora entendo o que ele quis dizer. E eu falo isso que nesse caso isso realmente acontece, porque muitas vezes perguntam, mas Halle, por que tu fala tanto histórias em quadrinhos? Tu já tá fazendo faculdade e tudo mais, você ainda gosta? Claro, os quadrinhos, inclusive, foi uma das coisas que me motivaram a fazer engenharia química. Porque foi nos quadrinhos, foi com o personagem Magneto que eu despertei pela primeira vez, o meu interesse pela ciência. Quando eu me perguntei, por que o Magneto voa controlando o magnetismo? Foi a primeira vez que eu me dei conta do quanto eu gostava de ciência, do quanto eu gostava de aprender, do quanto eu gostava de saber, né? Sempre então, é uma lição, né? Sim, justamente. Inclusive nos quadrinhos, muitas vezes eles explicam a origem biológica das coisas. Eles explicam como é que o personagem voa, explica como é que ele consegue atravessar a parede, explica como é que o personagem consegue controlar o metal, né? E agora, só para encerrar agora, né, um resumo da história do Wolverine. Por muitos anos, o passado de Logan, o Wolverine, foi uma das tramas mais misteriosas dos quadrinhos. Aos poucos foi revelado que ele nasceu no Canadá com poderes mutantes no século XIX, com garras de ossos que saltam de suas mãos e um elevado fator de cura que o permite sobreviver aos piores ferimentos e faz com que envelheça lentamente. Batizado de James Howlett, muita gente acha que o nome dele é Logan, só que não é Logan. Logan é o nome que ele gosta que chamem ele, mas o nome dele mesmo é James Howlett, o nome dele mesmo. Ele não era realmente filho do marido de sua mãe, mas sim o filho ilegítimo de Thomas Logan, guarda-caça da rica propriedade em que nasceu. Após matar acidentalmente o pai, o menino fugiu e adotou o nome de Logan.
Sua natureza violenta o colocou em inúmeros conflitos e confusões ao longo das próximas décadas. Entre outras aventuras, ele lutou ao lado do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial e foi agente da CIA. Logan se tornou agente do governo canadense e foi cobaia de um experimento que revestiu seus ossos com adamantio. Entre outras, o metal mais duro já resistente já criado, e eliminou suas memórias, motivo pelo qual passou anos sem recordar seu passado. Então, por isso que nos primeiros anos do Wolverine não se tinha uma origem certa, não se era revelada a origem dele nos quadrinhos, porque pela própria trama ele tinha se esquecido dessa origem. Então, eles ao longo dos anos, eles foram revelando a história dele, né, do personagem. Tudo muito bem estudado, né, sim, para criar o personagem. Sim, né? Foi muito bem trabalhado, né? Nesse período ele enfrentou o Hulk e o mitológico Endigo, um monstro canibalesco que habita as florestas canadenses. Pouco tempo depois ele foi recrutado pelo professor Charlie Xavier, que aconteceu em Giant Size X-Men, que eu já mostrei para vocês ali, para se juntar aos X-Men, equipe da qual participaria nos anos seguintes e com a qual teve inúmeras aventuras. Entre os poderes e habilidades, além das mortais garras de adamantio, capaz de cortar qualquer coisa, ele tem um poderoso fator de cura. Envelhece lentamente, o que o torna praticamente mortal, e sem diversas características, entre outras diversas características animais, como sentidos muito aguçados. No universo Marvel, provavelmente não existe personagem mais perigoso. Ele era um personagem, como eu falei, ele é um personagem que ele é bom, mas ele foi criado para ser uma arma, né? As memórias dele foram retiradas. Ele decidiu se juntar aos X-Men porque ele já estava cansado daquela vida de só matar, matar, matar. Foi aí que vem aquela história. A gente muda a partir do momento que a gente decide mudar. Ele cansado daquilo, ele voltou, ele decidiu fazer parte dos X-Men. Ele teve muitos problemas no início, porque ele estava acostumado a trabalhar sozinho. Ele se deparou com uma equipe pela primeira vez, mas ele nunca teve amigos, nunca teve nada. E com o tempo ele foi considerando aqueles personagens, né, os X-Men, como a família dele, né? Então ele passou a ser moldado a personalidade dele conforme a convivência dele com outros seres humanos, né? No caso mutantes, né? Só que os mutantes são a evolução do ser humano. E o personagem desde então ele ficou muito famoso, muito conhecido, e ele sozinho ele é mais popular que os X-Men. Ele sozinho. O personagem Wolverine é mais popular que... O nome Wolverine é mais popular que o nome X-Men. Tanto é que muitas vezes a pessoa conhece o Wolverine, mas não sabe que ele faz parte dos X-Men. Mas... e os X-Men... Não que os X-Men não sejam famosos, tá, gente? Os X-Men eu acho que são... Sempre por vários anos da Marvel, o Homem-Aranha e os X-Men foram os carros-chefes. O que movia lá a empresa, né? O que mais vendia. Teve uma época da Marvel, inclusive, que se eles estavam passando mal das pernas, criava uma revista e botava o X na frente, já vendia, ele já conseguiu. De tão famoso que eram os X-Men. Mas dentro dos X-Men, a popularidade do Wolverine ela se destaca, porque ele sozinho ele é tão popular quanto o Homem-Aranha, por exemplo. Então, foi isso por hoje. Falamos um pouco do Wolverine, né? Que é um personagem querido pelos fãs. Eu, particularmente, nunca conheci ninguém que não gostasse do Wolverine. Todo mundo que conhece ele dos desenhos, que conhece ele dos quadrinhos e que conhece ele dos filmes gosta dele, né? O personagem ele cativa muitas pessoas, né? E dos X-Men, do X-Men ele é o meu segundo personagem favorito. O meu favorito mesmo é o Magneto. Magneto, porque tem uma história... Qualquer dia a gente fala do Magneto, porque o Magneto é um personagem que ele tem um ideal, ele não é exatamente um vilão. É algo que a gente pode trazer aqui, que é algo bem... Inclusive uma história bem séria do Magneto. O que ele busca abordar. O que o criador tentou repassar com ele, né? E o Wolverine ele é o meu segundo personagem favorito dos X-Men. É um personagem que eu gosto muito também. Ele e o Magneto ao meu ver, são os melhores personagens que aparecem no X-Men, né? Então, eu sempre gostei muito do Wolverine. Desde a primeira vez que eu vi ele, eu já gostei dele. Acho que as cores dele, elas fascinam também as crianças, né? Porque ele é amarelo, azul, aquela faixinha preta ali. Com certeza aquilo fascina as crianças que vê ele pela primeira vez, né? Porque ele é um personagem legal, um personagem colorido. E as crianças adoram essas coisas, né? Mas então é por isso. É isso aí. Pois bem, vamos fechando então, né? Sim, vamos. Um abraço, Beto, um abraço a todos os nossos ouvintes e até semana que vem. Inclusive, se vocês têm uma sugestão do que nós vamos falar na semana que vem, você pode deixar aí, que a gente vai estudar e de repente a gente traz semana que vem, né? Então você pode deixar a sua sugestão aí.
Tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço. Até quinta-feira que vem.